Senhoras e senhores, boa tarde. Pedimos que ajustem seus canais de áudio para que possamos retomar nossas atividades. Convidamos para compor o palco o auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, senhor Diego Torres. O especialista em gestão de portfólio do Bradesco, senhor Fábio Caldarte Zordão. E a coordenadora-geral de normatização e acompanhamento legal do Ministério da Previdência Social, senhora Cláudia Fernanda Item. Boa tarde, pessoal. Olha, estão me ouvindo? Ah, show. Eu tenho que acostumar ainda com essa tecnologia, porque é legal, né? Essas inovações são bem legais, de falar junto com outros colegas aqui, mas eu espero que esse ano a experiência seja melhor, porque ano passado não foi. Ano passado tinha uma pessoa falando muito alto ao meu lado aqui, mas deu certo. Vamos lá. Pessoal, esse tema, né, é um tema extremamente importante. Cada vez mais o nosso tribunal tem se atentado para essas questões de governança, sustentabilidade. Amanhã estarei com vocês abordando também esse tema. Mas, especificamente em relação ao papel desses órgãos tão importantes, que são os conselhos, comitês, órgãos de governança, que são extremamente importantes para a sustentabilidade, para a boa gestão do regime, né? Essa aqui vai ser a nossa programação, vou falar rapidamente de alguns aspectos gerais de governança, uma reflexão sobre esses papéis dos conselhos e comitês, alguns pontos de atenção. Então a gente vai abordar também algumas questões práticas, algumas situações que aconteceram, e depois falar um pouquinho também das atribuições dos membros em relação ao nosso tribunal. É importante sempre a gente fazer, a primeira coisa, a distinção, né? O que é gestão, o que é governança? A gestão, ela executa, né? Ela tem mais um papel executora operacionaliza diretrizes que foram fixadas pela estrutura de governança, pelos órgãos de governança. Os órgãos de governança direcionam a atuação, né? Definem estratégia, definem regras, definem controles. Quem vai executar é a gestão. Então, a gente já começa a entender a importância do papel desses conselhos, desses comitês, para um regime de previdência. Essa figura resume bem, né? No meio aqui a gente tem a figura do lado do gestor da RPPS, e esse gestor, ele reporta para o Conselho Deliberativo, para o Conselho Fiscal, o Comitê de Investimentos, e ao mesmo tempo temos do outro lado órgãos externos de controle, como o Ministério da Previdência, Tribunal de Contas, né? O Ministério Público, enfim. Temos o controle interno atuando também. E então isso, né, já demonstra uma série de agentes atuando dentro nessa estrutura geral macro de governança e controle que um regime próprio de previdência tem. Mas por que a gente fala de comitês e conselhos, né? Principalmente nos regimes de previdência, né? A gente no âmbito da iniciativa privada é muito comum a gente falar desses órgãos de governança, são bem estruturados. A maioria das grandes empresas possuem essas estruturas. Mas por que na administração pública isso ainda não é muito comum? E, ao mesmo tempo, por que isso é exigido especialmente nos regimes próprios de previdência? Porque os nossos regimes possuem desafios estruturais importantíssimos, né? Problemas no regime próprio de previdência vão impactar diretamente as contas públicas do ente. Lembre que o ente que tem que cobrir eventuais insuficiências financeiras, então, problemas aqui no RPPS vai repercutir lá no ente, ok? Olha lá o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, né?
prejuízo Banco Master, né? Tudo isso pode impactar a solvência do regime de previdência e o ente ter que cobrir. Então, esses conselhos, os comitês são realmente esses órgãos, é um órgão de barreira, né? É um órgão de barreira institucional, um órgão importantíssimo, são órgãos importantíssimos. A gente fala realmente são linhas de defesa mesmo, institucionais. Então, nós temos pressões fiscais, sabemos que os nossos regimes têm problemas sérios de controle, de estrutura de governança, né, estrutura administrativa. A atuação desses órgãos, então, ganha ainda mais relevância, ok? Mas, do outro lado, a gente está vendo a importância da atuação desses órgãos, mas a gente vê um outro problema, um outro porém, né? Os órgãos não estão atuando como deveriam. Aí gera um problema. Espera aí. Pensou em estruturas, né, de governança, como linhas realmente de defesa, né, institucional, definir diretrizes, de órgãos que são importantes para definir a estratégia, a atuação desses regimes, controlar também a atuação desses regimes, mas por quê? Né, eles não estão atuando. E aí é um problema que a gente tem que precisamos corrigir, né? Por isso que é importante momentos como esse para realmente trazer uma reflexão sobre a atuação desses órgãos. Nós temos reuniões sem conteúdo decisório relevante, ok? Falta de análise crítica, atuação muito formal, sem adentrar em aspectos importantes, talvez os mais importantes, que é da sustentabilidade, do equilíbrio, problemas, né, reais que o RPPS enfrenta, e às vezes os conselhos, os comitês realmente estão um pouco a par disso. Mas vamos lá. O que se esperar, por exemplo, do Conselho Deliberativo, né? Qual que é a diferença do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal? Foi interessante que no início do ano, quem estava no seminário da CIP, lá no Banco do Brasil, alguém que estava lá no seminário? Ótimo. Eu fiz um quiz lá no início com algumas perguntas, né, sobre a atuação desses órgãos. E o resultado foi bastante interessante, né? Houve muita dúvida ali sobre realmente a real atuação. O que é competência do Conselho Fiscal? O que é competência do Conselho Deliberativo? Né? Algumas competências do Comitê de Investimentos também. E foi interessante que a gente consegue identificar que realmente há uma dúvida ainda, né? Qual é a função, qual é a real atuação desses órgãos? O Conselho Deliberativo, ele define diretrizes estratégicas, né? Ele vai aprovar políticas que vão ser executadas pela gestão. Monitora resultados atuariais, financeiros. O Conselho Fiscal, ele atua como uma espécie de um controle interno independente, né? Analisa demonstrativos contábeis, execução orçamentária, regularidade de despesas, ok? Receitas também. Daqui a pouco a gente avança mais. E o Comitê de Investimento vai avaliar risco, retorno, vai verificar se a execução da política a execução dos investimentos estão aderentes à política, decide com base técnica, né? Registra as suas decisões de forma fundamentada. E aí é um ponto importante. Vocês sabiam que, por exemplo, os membros dos comitês, dos conselhos, possuem responsabilidade legal, instituída legalmente pelos seus atos. Temos a Lei 9717/98, que junto com a Lei Complementar 109, trazem ali responsabilidades importantes, inclusive de responsabilização, como por exemplo, esses membros podem responder civilmente por danos ou prejuízo que causarem, por ação ou omissão. Aí a omissão também pode gerar responsabilização, né? Então, se tiver ali um prejuízo, a entidade de previdência, a ação ou omissão desses membros, isso pode gerar uma responsabilização pessoal, ok? Também pode sugerir, olha lá, sujeito a penalidades de advertência, suspensão do exercício das atividades no RPPS, inabilitação para o cargo público ou função e até multa. Isso é o que está expresso na lei. Mas é só isso, né? A gente vai ver que não. Pode haver responsabilidade no âmbito, por exemplo, do Tribunal de Contas, ok? E a gente vai falar mais para frente sobre isso. Então, temos responsabilidade administrativa dentro da esfera do RPPS, civil, por ressarcimento a eventuais prejuízos, solidária, ok? Em algumas situações, e eu vou falar sobre isso,
e até mesmo criminal. Tá? Então, são pontos de atenção para ver o tamanho da responsabilidade, né? Não à toa exige-se, né, essa certificação, capacitação, isso é exigido. E aí algumas situações de risco, né? Aprovar conta sem análise, não questionar inconsistências, né? Se omitir diante de irregularidades, a omissão também pode causar responsabilização. Investimentos inadequados, né? Nós temos os requisitos mínimos dos membros: não ter sofrido condenação criminal, incidido alguma das demais situações de inelegibilidade, possuir certificação também, né, é exigido. No caso dos conselhos, para a maioria dos membros, e habilitação comprovadas, e a gente vai falar disso. E se um membro do conselho ou comitê não for certificado e não quiser ser certificado ou tiver algum problema com a certificação, não for renovada, o que a nossa portaria fala é que esse membro pode ser substituído, na verdade deve ser substituído. O RPPS, o ente, vai adotar as medidas para substituição desse membro, ok? Porque hoje a certificação é obrigatória. Então, focando aqui nos tipos de certificação, né, profissional, os membros dos conselhos deliberativo e fiscal, temos a certificação CPR, PPS, CODEF, níveis básico e intermediário, membros de comitê de investimentos CPR e PPS, né, relativos aos investimentos, que pode ser básico, intermediário, avançado. Ok? As formas de obtenção dessa certificação podem ser provas, títulos, experiência. Ok? Curso de capacitação profissional. Inclusive, algumas pessoas até perguntaram: poxa, Diego, por que a capacitação que a sua escola de contas do tribunal oferece, que agora é escola de governo, por sinal, ela vale, não vale? Eu falo: poxa, infelizmente ainda não vale, quem sabe no futuro, né? E o prazo máximo de validade da certificação, 4 anos. Em relação aos prazos, né? O que a legislação trouxe? Aí, vigorando essa regra já a partir desse ano, 2026, os membros dos conselhos deliberativo e fiscal, a maioria deve ser certificada independente da data da posse, né? Responsável pela gestão e aplicação de recursos deve possuir a certificação. Membros do comitê, todos os membros titulares devem ser certificados a partir da data da posse no comitê. Vou passar aqui sobre isso, só para a gente frisar que, por exemplo, em relação aos membros do comitê de investimento, para aqueles com RPPS com montante investido igual ou inferior a 5 milhões, não seria exigido, tá? Então, esse é um ponto importante. E aí temos os níveis, né? Dependendo do porte do RPPS, o nível de certificação que é exigido. Mas olha só, voltando aqui à reflexão sobre a atuação dos comitês, né? Não existe um normativo nacional que regulamente de uma forma completa as atribuições desses órgãos, né? Nós temos a portaria 1467 que estabelece algumas diretrizes de atuação. Ali nós temos algumas atribuições que realmente são obrigatórias e temos outras facultativas que esses órgãos podem, né, exercer, que os membros podem exercer. A lei do ente federativo, que aí sim vai criar a composição, as competências detalhadas, o funcionamento desse órgão. Então, é muito importante que essa legislação, ela esteja, a legislação local, detalhe de uma forma mais analítica quais são as competências, quais são as responsabilidades desses órgãos. Porque a portaria 1467, apesar daquele tamanho todo, né, gigante a portaria, ela só estabelece diretrizes de atuação. O Conselho Deliberativo ou Administrativo é a instância de decisão e acompanhamento estratégico, é a última instância de alçada das decisões relativas à gestão. Esse Conselho delibera sobre políticas, diretrizes estratégicas para a diretoria executar, né? Então, essa distinção tem que ficar muito clara, ok? O Conselho Fiscal, por sua vez, é mais uma instância de controle, né? Fiscalização da gestão. É um órgão que, quando funciona adequadamente, excepcional. E eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco de atuação, né? Tem que atuar com independência, com autonomia,
Isso é essencial para o Conselho Fiscal, porque ele fiscaliza, é como se fosse um órgão de controle. Não é? E aí, nos normativos previdenciários, nós temos ali diversas situações em que aparecem, né, esses órgãos ali aparecem de uma forma difusa ao longo de toda a portaria. Mas tem uma atribuição, vou chamar assim, que eu gostaria de chamar a atenção, né? Eu estou chamando até assim de uma diretriz geral, um princípio de atuação desses órgãos. E a gente vê lá no artigo 25 da portaria, né? Ele fala que os dirigentes dos RPPS, os membros desses órgãos de deliberação coletiva, têm que pautar suas ações na busca da sustentabilidade a longo prazo do regime. Essa é uma diretriz de atuação. Então, eventualmente, se tem alguma dúvida ali sobre a atuação, sobre o que fazer, o que não fazer, se a legislação local não está tão clara sobre alguma ação do Conselho, do Comitê, se pautem por esse princípio norteador aqui, né? Muitas das vezes a gente realmente não tem ali uma diretriz clara, né? Uma atribuição clara definida na norma, seja na portaria 1467, seja na legislação local. E daqui a pouquinho, trazendo algumas situações específicas, como esse aqui, a gente vai entender, né? Fazer essa comparação. Olha, diante dessa situação aqui, aquilo que está na norma, na portaria, é suficiente, seria suficiente para dar um respaldo para a atuação desses órgãos ou não? Esse é o primeiro caso, um caso real, tá? Aconteceu. A gente tem um RPPS aqui no estado que apresentou essas situações, né? Em 2019 tinha um superávit atuarial de 10 milhões de reais. Atuarial, longo prazo, lá na avaliação atuarial, beleza? Em 2020 já passou para déficit de 22 milhões. 2021, déficit de 130 milhões. 2022, déficit de 137 milhões. 23, déficit de 138 milhões. O município não implementou o plano de amortização porque ele tinha superávit, né? Virou déficit. Mas em todo esse período ele não implementou o plano de amortização, ok? Do déficit. Nas avaliações atuariais, não houve também explicação das variações desses resultados. A gente não identifica por que de superávit virou déficit e por que o déficit está crescendo sistematicamente. O atuário não explicou. A gestão também não sabia informar os motivos. E aí a dúvida, né? O que os conselhos poderiam fazer nessa situação? Quando a gente vai lá para a portaria, aí tentei ali, né? Fiz uma avaliação geral da portaria, o que ela fala, né? De possíveis atribuições, de possíveis medidas, né? Que os conselhos poderiam adotar. A primeira, ela fala que o relatório da avaliação atuarial vai fornecer a esses membros, né? À gestão, mas também aos membros dos órgãos de deliberação coletiva, informações para que possibilitam esse acompanhamento da solvência e liquidez do plano de benefício. Então, a gente já percebe que a avaliação atuarial não estava adequada, já não observou. Os conselhos poderiam aqui ter exigido mais informações, né, da gestão, e a gestão, por sua vez, do atuário, questionar, para entender o motivo, o que está acontecendo, afinal, né? Um outro ponto que a portaria fala, né, inclusive a possibilidade de realizar, por exemplo, auditorias atuariais. Porque esse é um ponto. Será que não era no caso, então, se nem o atuário sabia o que estava acontecendo, será que não era o caso de ter uma segunda opinião, né, uma espécie de auditoria para entender o que estava acontecendo? Pode ser. Isso aqui é o que estou falando que está na portaria, né? Mas traz essa reflexão. Só essas medidas eram necessárias? Não poderia ser feito mais, né? E aí a gente vê algumas, né, ações ou omissões, né? Por exemplo, não foi exigido um plano de custeio adequado à implementação desse plano, né? Lembra que o município não implementou um plano de amortização do déficit, que era exigido. Tem déficit, tem que ter plano de amortização. Não foi monitorado esses resultados atuariais, né? Porque a partir do momento que há uma dinâmica de monitoramento, a gente começa a entender que se eu tinha um superávit, passo a ter um déficit, o déficit começa a crescer de forma assustadora,
Esses resultados têm que ser monitorados, têm que ser questionados, né? Não tiveram alertas, comunicações formais para a gestão, ok? Não comunicaram aos órgãos de controle. E aqui é um ponto importante. A gente sabe de um problema que existe no RPPS, nos RPPS de uma maneira geral. A maioria dos diretores, diretor-presidente, os diretores, são cargos comissionados. E, às vezes, pode ter um conflito de interesse, né? Às vezes, o gestor do RPPS ele pode cobrar administração, mas principalmente uma cobrança mais administrativa, e ele geralmente para ali, né? E aí eu até dei um exemplo. Falei, poxa, tem alguns conselhos, por exemplo, e aí dá um exemplo de um conselho fiscal aqui de um RPPS, que representa o tribunal. Ele oferece representações informando essas irregularidades lá no RPPS, ou seja, blindam a gestão do RPPS, né, exercem a função de fiscalização, controle, comunicando possíveis irregularidades ao tribunal. E isso realmente facilita. Lembra que vocês estão lá dentro do RPPS. Vocês estão sabendo o que está acontecendo, né? Por mais que a gente tenha informações, trabalhe com informações, vocês que estão lá dentro sabem exatamente o que está acontecendo. Então é importante exercer essas prerrogativas que são lhe conferidas, né? São reflexões, tá? Um outro caso real, e isso aqui é muito comum, né? Isso aqui não é um caso só, são vários casos. Um prefeito não implementou um plano de custeio sugerido na avaliação atuarial. Lembra que o plano de custeio é essencial, né? A atualização do plano de custeio. Quando o atuário sugere alteração, o ente tem que implementar, é obrigatório, está na portaria, inclusive. Porque se não implementar, o déficit vai aumentar, vai piorar a situação. O equilíbrio do RPPS é prejudicado. E aí, lá na portaria, nossa, avancei muito. Isso. Lá na portaria, o que ela fala sobre essa situação, né? A proposta do plano de equacionamento do déficit deve ser apreciada pelo Conselho, ok? Então, o Conselho vai fazer a apreciação, Conselho Deliberativo, dessa proposta, até aí tudo bem, não tem problema. E qualquer proposta de alteração também do plano de custeio vai ser apreciado. Mas essa apreciação resolveria? Então, o que a portaria está falando aqui não resolve a situação, né? A gente precisa de mais. Então, será que não eram necessárias outras ações? Quais ações poderiam ser adotadas? Isso aqui está meio sensível, está passando muito rápido. Né? E aí, é a reflexão, tá, pessoal? Lembra lá daquela diretriz geral, adotar as ações diante da sustentabilidade. Na ausência de dispositivos legais, regulamentares que podem orientar a ação ou determinar alguma ação dos conselhos em situações como essa, a gente precisa voltar lá e falar, peraí, só isso aqui que está na portaria é suficiente? A gente não pode fazer mais nada nessa situação? Aí eu vou lembrar, poxa, comunique aos órgãos de controle, pressione a gestão, pressione o município, né? Estimulem a gestão a adotar as ações que precisam ser adotadas, comuniquem a gestão, para ter uma cobrança realmente para melhorar a situação do regime. Essa outra também, infelizmente, é bastante comum, né? Um prefeito não repassa as contribuições patronais, o plano de amortização durante o ano, mesmo com cobrança administrativa realizada pelo RPPS. Eu lembro a situação clara de um município que a gente, numa reunião com o prefeito, servidores lá do RPPS, gestores, servidores do município, secretários e o prefeito. E a gente falando, olha, prefeito, não está repassando, pode gerar problema, vai gerar problema para o RPPS. Então a gente mostrou a situação do RPPS, tentou orientar para que tivesse ali alguma ação, né, antes de ter um problema maior no âmbito de um processo do tribunal, né, uma responsabilização. Mostramos, explicamos, e aí não tem como. O prefeito chegou ao final da reunião, tá, beleza, entendi tudo, mas vou continuar sem repassar. Então a reunião acabou ali, né? E aí a dúvida, nessas situações, né, o prefeito insiste em não repassar as contribuições, e isso é comum em alguns RPPS.
receitas que são exigidas para o RPPS. O que fazer, né? Lembra que a portaria, ela fala que esse acompanhamento da execução do plano de custeio é de responsabilidade dos conselhos administrativo e fiscal, inclusive verificar a regularidade do repasse. Esse é um ponto que os conselhos têm que atuar. A atuação de vocês aqui é essencial para garantir a sustentabilidade do RPPS, ok? Aqui já é uma ação mais clara, né? E aí a gente lembra, há uma cultura que não tem problema não repassar, porque depois se parcela. Gente, isso aqui é uma bola de neve. Não deixem parcelar. O parcelamento, ele é extremamente prejudicial para o RPPS. O parcelamento vira uma bola de neve no futuro. Nós temos municípios com vários parcelamentos, junta com a contribuição patronal, junta com o plano de amortização, junta os parcelamentos. O que vai acontecer, gente? Ele vai continuar sem repassar. Então, aí já é parcelamento, do reparcelamento, né, do parcelamento, e aí vai. Então, a receita não ingressa no regime, no RPPS. O RPPS precisa dessa receita. Tem que adotar uma política. Os órgãos de deliberação coletiva precisam entender. O repasse é essencial para a sustentabilidade, o repasse em dia. Isso tem que ser uma pauta importante, principalmente nos municípios em que há esse tipo de problema. Tá? Tem que ser tratado como uma prioridade. Beleza? E aí, vamos lá. Quando a portaria... trazendo outras atribuições importantes aqui na portaria, ela fala, por exemplo, que cabe ao Conselho Deliberativo apreciar medida de redução de plano de custeio. É raro, mas às vezes acontece. A redução de plano de custeio, ou seja, reduzir uma alíquota, por exemplo, ela exige toda uma aprovação, uma análise desse Conselho para verificar se não vai ter um prejuízo para o RPPS, né? Acompanhar as hipóteses lá do cálculo atuarial, hipóteses biométricas, demográficas, econômicas, financeiras. Ou seja, tem que entender e acompanhar. Essas hipóteses estão adequadas, né? As tábuas que estão utilizadas, lá a taxa de reposição, taxa de crescimento real das remunerações, vocês podem pelo menos questionar. Olha, Diego, mas eu não entendo sobre isso, isso é do atuário. E é isso mesmo, vamos conversar, vamos chamar a gestão, entender essas hipóteses, entender se elas estão adequadas, porque se não tiver, vai gerar um problema no futuro para o RPPS, ok? Aprovar aporte de bens, direitos, demais ativos, né? A gente tem essas situações, às vezes repassam ali alguns bens para o RPPS. Para o Conselho Deliberativo e Fiscal, acompanhar as informações do demonstrativo da viabilidade do plano de custeio. Sabiam disso? O plano de custeio tem que ser viável, né? E aí tem um demonstrativo que é exigido para verificar se esse plano de custeio que está implementado, o ente vai ter condição de pagar, gente. Basicamente é isso. Então, o Conselho Fiscal precisa fazer esse acompanhamento junto com o Conselho Deliberativo, né? Verificar a regularidade da separação orçamentária, contábil e financeira dos recursos quando há obrigação à segregação de massa. Então, nós temos hoje 13 RPPS com segregação de massa, 13 municípios. Nesses municípios, os Conselhos Deliberativo e Fiscal precisam fazer essa análise. Olha, será que não está misturando aqui os recursos? Tem controle adequado? Não tem? Vamos ver aqui, por exemplo, verificar as últimas prestações de contas ao tribunal, se apontou alguma irregularidade nesse sentido ou não. Conversar com o contador, ver se está tudo certinho. Isso é importante. Agora a gente muda um pouquinho para investimentos. E aí eu já vou começar com um caso real, né? Um gestor de um RPPS realizou um investimento num fundo de crédito privado com risco elevado e possibilidade de saque com D mais 720, sem autorização do comitê. O gestor se manteve no cargo. Nos anos seguintes, o investimento teve perdas consideráveis. E aí, o que fazer nesse caso? Você é membro de um conselho, você gestor do comitê, membro do comitê. O que se faz nessa situação, né? Trazendo aqui para a portaria, o que a portaria fala de responsabilidade, por exemplo, desses órgãos, né? Ela fala das atribuições, separações de responsabilidade, tem que, né, cada agente que atua no processo decisório tem que ter ali todas as suas responsabilidades definidas de uma forma expressa, ok? A política de investimentos tem que ser aprovada pelo Conselho Deliberativo antes da implementação. Esses dois com setinha vermelha é porque estão na portaria, estão também na nova resolução.
tá, do Conselho Monetário Nacional. E falam que os conselhos deliberativos e fiscal vão apreciar o relatório de acompanhamento da execução orçamentária, da execução da política de investimentos relativos ao ano anterior. Só isso resolve essa situação? Vamos refletir, né? Não, né, pessoal? Então, assim, precisa de um acompanhamento mais efetivo, né? Se a gente quiser entender que esses órgãos precisam ter uma atuação mais efetiva, nem sempre é só fazer aquilo que está expresso numa portaria, por exemplo. É verificar aquilo que também está, as atribuições que estão lá na legislação local dos conselhos, mas e se não tiver nada também? Como enfrentar essas situações? Esses conselhos precisam ter atuação ativa, é isso. Tem que ter uma atuação ativa. Tem que, situações como essa exigem sair um pouquinho da zona de conforto para tentar realmente resolver a situação, né? E aí, só lembrando aqui, a gente tem, quando a gente fala em investimentos, temos aqui diversos papéis, né? O Comitê de Investimento como órgão consultivo, que vai assessorar a formulação da política de investimentos, vai monitorar, revisar a política, ok? O gestor de investimentos, ele executa a política, né? Ele operacionaliza os investimentos, os resgates. O Conselho Deliberativo vai deliberar aprovando a política de investimentos, as revisões, decidir de uma forma mais estratégica. O Conselho Fiscal realmente fiscaliza o cumprimento da política, ok? Aí a atuação do gestor. Então, investimentos não é um problema só do gestor de investimentos e do comitê. A gente está vendo que Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal também tem atribuições relevantes, importantes aqui, no acompanhamento, monitoramento, controle, aprovação dessa política, né? Isso tem que ser questionado. E aí eu vou falar um ponto importante. A gente está vendo basicamente uma política de investimentos elaborada como uma cópia simplesmente dos percentuais que são definidos lá na resolução do Conselho Monetário Nacional. Ou seja, não é uma política de investimentos que realmente avalia um cenário, as melhores opções de investimentos para aquele próximo exercício, avalia o cenário de investimentos naquele ano, né? E aí a gente realmente vê problemas sérios em alguns regimes. A lógica da nova resolução, ela foca em governança. Então, os nossos conselhos, o comitê, ele ganha um papel essencial também importante. A nova resolução, ela traz a questão do progestão, né, como uma condição de acesso a novos investimentos, mas a governança ela é tratada como um todo, né? Não só a adesão ao progestão, não só a certificação, mas também a atuação de todos os agentes que atuam no processo decisório. Inclusive, uma necessidade de maior clareza no papel de todo mundo aqui, né? Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal, Gestor de Recursos, ok? Terceiros envolvidos no processo. Todos esses têm que ter ali os papéis muito claros, a atuação de cada um. E aí a nova resolução, basicamente, ela traz aqueles dispositivos que eu já tinha falado, né, anteriormente, mas também eu queria chamar a atenção para esse do meio aqui, né? Responsabilidade de membros, comitês, dos comitês e dos conselhos, né, por ação ou omissão, tá? Então, eventualmente, gente, seja numa fiscalização de um tribunal de contas, né, seja até numa apuração policial, enfim, qualquer prejuízo no âmbito de um investimento vai ser analisado como que se deu todo esse processo decisório, né? E eventualmente ações ou omissões, os membros podem ser responsabilizados, tá? Então muita atenção em relação a isso. A gente viu que é uma obrigação expressa que já está lá na Lei 9717, mas também está na resolução. E aí um ponto de atenção, né? A portaria ela trouxe também uma necessidade de maior governança, não só para dentro do RPPS, mas também para as instituições, para os gestores, né? E administradores, onde os investimentos serão realizados, né? Então, a partir de agora, somente segmentos S1, S2, até temos a situação do Banestes aí, né?
foi comentada. Então, muita atenção em relação a isso também, aos novos investimentos